A igreja pode assentar-se. Convido a todos que abram a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, versos de 8 a 11. Apocalipse 2, versos de 8 a 11. Assim nos diz o texto: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo estava a lançar em prisão alguns entre vós, para serem expostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Texto de João nos faz lembrar ou questionar quem nunca passou por alguma tribulação, por algum sofrimento. Acho que todos aqui presentes, desde o menor até o mais velho, já passou por alguma situação em que se sentiu acuado, sofreu, passou por um momento de sofrimento. Isso é fato, nós vamos passar por um sofrimento, por tribulações. E essa carta que João escreveu assim, a uma das 7 igrejas, né, escolhida para essa manhã por Esmirna, nós vemos que essa carta se destina à igreja que, se vocês perceberem, ela é uma igreja sofredora, porém, mesmo sendo sofredora, diferente das outras 6 igrejas, não recebe nenhuma crítica por parte de João. Muito pelo contrário, ele a incentiva, ele anima aquela igreja a continuar fazendo aquilo que ela faz, que é buscar a Deus, buscar o conhecimento. E interessante que a palavra Esmirna significa amargo ou amargura, né? Então ali a gente passa a entender o porquê de tanto sofrimento, de tanta tribulação que o autor da carta nos mostra. Mas mais importante é que, mesmo com todo esse sofrimento, lá no final nós vamos ver um conselho e uma promessa. E analisando essa carta, vamos ter como objetivo nesta manhã de como alcançar essa promessa, de como alcançar esse objetivo que é a coroa da vida. E o primeiro ponto, nós vamos ver que passaremos por tribulações, como no versículo 9 nos diz: conheço a tua tribulação. Todos nós aqui, como já citei, já passamos por tribulação. Acho que todo dia, quase, alguém vai passar por uma tribulação. Principalmente quem trabalha, quem estuda, sai todo dia no mesmo horário. Só que chega no meio do trânsito, acontece um acidente, você se atrasa, você chega frustrado no trabalho, chega frustrado na escola. E isso é uma frustração, isso é uma tribulação. Só que o que o povo de Esmirna passava não era nada perto do que a gente passa quando chega atrasado no trabalho, quando chega atrasado na escola, porque eles ali tinham a tribulação do povo romano, da igreja de Roma, o povo de Roma que perseguia a igreja. Eles, nessa cidade de Esmirna também, era uma igreja que tinha condições, era uma igreja rica, porém ela foi se tornando pobre devido aos saques e à perseguição de Roma. E por isso nós temos que ficar atentos e reconhecer, né, que vamos, na nossa caminhada, passar por tribulações, sejam elas de todos os tipos. Como o pastor hoje pela manhã, dando aula, falou que às vezes o nosso irmão do lado vai tirar uma flecha. E se a gente não estiver preparado, como Esmirna estava, vamos ser atingidos e vamos cair. Então a gente tem que ser como Esmirna, estar preparado para tudo, para passar por essas provações. E ainda continuando a busca dessa coroa da vida, nós vamos ver que o autor da carta
ele diz que conhece a nossa pobreza, né? Ou seja, ele conhece a nossa situação social, a nossa condição material, mas independente disso, sendo rico, sendo pobre, nós temos que continuar seguindo firme. E ele bota que, embora sejam pobres financeiramente falando, miseráveis, vocês são ricos do Espírito, porque vocês me buscam, vocês passam por tudo, tribulações, angústia, perseguição de Roma, perseguição de judeus que não creem no Messias, mas mesmo assim vocês estão com o meu Espírito, e isso os deixa ricos. E é importante a gente lembrar que dentre aqui, os membros aqui da nossa igreja, nós vamos ter aqueles que estão desempregados, aqueles que estão bem empregados, mas isso não impede de termos comunhão. Isso não nos impede de fazer o nosso trabalho dentro da igreja. O importante é que quando Deus, através de João, essa carta diz: conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Independente, não tem passagem para vir para a igreja, não tem passagem para ir evangelizar, conversa com alguém próximo ao lado, fala com Deus que Deus vai providenciar. Ele não quer saber se você está andando com tênis de marca ou de chinelo. Ele quer que você trabalhe na sua obra. Que é isso que Esmina fazia. Independente de ser saqueado por Roma, saqueado por outros povos, eles estavam firmes perante a cruz, perante aos pés de Jesus. E continuando, a busca dessa coroa, nós temos que fugir da blasfêmia. O que é blasfêmia? São aquelas heresias, aqueles ensinamentos falsos, contrários ao que diz a palavra. Quando no texto diz, dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, antes de sinagogas de Satanás. Era o povo judeu daquela época que não acreditava no Messias, não acreditava na vinda do Messias. Então, eles pregavam coisas contrárias ao que o João, ao que Paulo, ao que os apóstolos ensinaram para aqueles povos da época. E hoje nós vemos isso. Você liga a televisão, vai assistir lá alguns programas de cunho evangélico, e quando você começa a ouvir, você vê que é blasfêmia, não tem nada a ver com o que a Bíblia está dizendo. Embora eles utilizem de um versículo ou um texto bíblico, mas eles distorcem. Eles usam de artifícios para dizer que aquele texto, aquele versículo é realmente aquilo que quer dizer, mas na verdade não é. A gente tem que ficar atento. Mencionando mais uma vez, hoje pela manhã o pastor falou que, embora a aula de catecúmenos no passado, ou até mesmo hoje, seja um pouco chata, que vem contando todo o beabá, ensinando desde do início da doutrina cristã, nós temos que ter esse ensinamento para aí sim, quando a gente estiver de frente a uma televisão, ou formos visitar uma igreja onde se prega dessa forma, pegando um texto isolado e o pastor, aquele mensageiro, tentar falar dele próprio, da igreja dele, a gente vai ver, não, esse cara está errado. Isso é blasfêmia. Ele está agindo contra os princípios que a Bíblia diz. Está agindo contra aquilo que eu aprendi naquela aula que eu dizia ser chata na classe de catecúmenos. E, seguindo no texto, nós vamos ver o conselho e a promessa ao povo de Esmirna. Que seria o conselho? Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem expostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Conselho: não tenhas medo, não temas. Você está passando por tribulação hoje, vai continuar passando. O texto diz aqui, 10 dias. Você vai passar por tribulação por um período determinado. Eu sei o início da tua tribulação e seu final. Então, por isso, não temas, não te espantes, não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. É o que o autor está falando para eles. Alguns historiadores, alguns professores, vêm dizer que esse termo de 10 dias aí podem ser 10 anos num determinado século, que foi onde aquela igreja viveu, ou alguns dizem até que são os 10 imperadores que perseguiram a igreja cristã naquele período. Só que, independente disso, a gente tem que lembrar que é um período que Deus determinou para nós, para as minhas, que nós vamos passar por provações.
E é importante passarmos por provações, porque assim como uma espada, vamos pegar aqui o exemplo de espada, ela para ser boa, ela tem que passar várias vezes pelo fogo. E o fogo dói, né? Embora a espada seja um objeto inanimado, mas a gente pode usar isso como referência. Quanto mais passagem pelo fogo, mais afiada ela será, melhor ela será. Então, por isso que aqui o autor dá esse conselho: não temas, você vai passar por provação. E aí sim vem um conselho, que é aquilo que a gente está buscando, a promessa, que é aquilo que a gente está buscando. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá dano da segunda morte. O que é essa segunda morte? Seria a morte do Espírito. Aquele que, como nós lemos no texto da liturgia, aquele que é nascido da carne é carne, mas que é nascido do Espírito é Espírito. Todos nós aqui já nascemos na carne uma vez, mas quando encontramos Jesus, nós nascemos no Espírito. Então nós nascemos de novo. Por isso que nós não, seguindo o texto, nós não vamos morrer de novo, né? Que seria a segunda morte, a morte do Espírito. A carne vai morrer, o meu corpo físico vai para a terra, ou vai ser cremado, não sei. Mas o meu Espírito vai ficar com Deus. E aí, nós vamos receber a coroa da vida, a vida eterna com Deus. Vamos passar por todo esse período terreno, por todas essas provações, mas vamos ganhar a coroa da vida. É como diz aqui: o vencedor de modo nenhum sofrerá dano pela segunda morte. Aí ele vai receber a coroa. Todos nós, né, temos que buscar aquilo de melhor para o nosso Deus, para o nosso Senhor. Seja na pobreza, seja na riqueza, seja passando por dificuldades e até mesmo defrontando pessoas que venham blasfemar contra a igreja, contra a palavra de Deus. E aí sim, quando nós estivermos firmados na palavra, quando nós tivermos a certeza de que Cristo é o nosso Senhor e Salvador, nós vamos receber a coroa da vida, nós vamos viver eternamente com Deus. Vou pedir à igreja agora que feche os olhos, vamos orar, falar com Deus, pedindo a Ele que nos sustente, nos incentive a cada vez mais buscar a cruz, olhar para Ele, para assim, como Esmina recebeu a promessa que serve para nós, podemos buscar essa coroa da vida. Oremos. Pai de amor, te agradecemos porque nesta manhã estamos na tua casa para te adorar, para te servir e aprendermos mais de ti. Te agradecemos porque tu nos chamas para a tua obra, tu nos capacita para a tua obra. Que nós saibamos que por momentos de dificuldades passaremos, mas que nós temos a esperança de que tu estarás conosco ali naqueles momentos de dificuldade. Ser conosco, esteja nos ensinando a cada vez mais ser fiel a ti até a morte, porque sabemos que receberemos a coroa da vida. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. A palavra está com o Jair.